Bom dia, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente prossegue no estudo do cabimento de recursos para os tribunais superiores, né? E neste encontro, nós vamos fazer a análise, na verdade, provavelmente a gente vai fazer isso hoje, amanhã, mas a gente vai começar a fazer a análise de um julgado expressivo do Superior Tribunal de Justiça, né? Por ocasião da decisão sobre o recurso especial 1631846, que tem a ver com o cabimento do recurso especial, e aquela decisão particularmente tem a ver com o cabimento do recurso especial contra acórdão de tribunal local relacionado ao incidente de resolução de demandas repetitivas, abreviado com IRDR. E eu achei apropriado enviar esse julgado para vocês lerem a íntegra, que é realmente algo valiosíssimo, né? Estudarem essa decisão para que a gente fizesse essa análise aqui, porque com ela a gente consegue, além de verticalizar um pouco mais, né, a nossa compreensão a propósito do cabimento do recurso especial, essa decisão já serve também para que nós façamos um introito, né, é algo que a gente vai acabar aprofundando mais para frente, mas a gente faça um introito sobre esse tema relacionado, né, à formação de precedentes no contexto do Código de Processo Civil de 2015. Nós já falamos em outros encontros, inclusive no encontro anterior, né, a gente falou sobre aquela PEC que cria o requisito da relevância da questão federal para o recurso especial, mas antes mesmo a gente já vinha falando de teses firmadas no julgamento de recursos especiais, na técnica de recurso especial repetitivo, né? Afinal de contas, o que é isso? O que é essa tese? Isso é um precedente? Isso gera um precedente? Algo que eu gostaria também de mencionar um pouquinho com vocês nesse encontro de hoje também é a ideia de precedente qualificado, expressão constante do regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Vejam, o Código de Processo Civil, vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo, Código de Processo Civil, no artigo 927, né? Bom, o artigo 926 trata daquele princípio geral, que inclusive alguns, né, defendem, eu concordo com esse modo de pensar, que esse artigo 926 caput deveria estar ali na parte geral do Código de Processo Civil, um verdadeiro princípio, né, que orienta a interpretação e aplicação do Código de Processo Civil de 2015, que tem a ver com a ideia de observância da segurança jurídica, né, e da isonomia. Né? Então, a jurisprudência dos tribunais, ela deve ser estável, íntegra e coerente em observância à previsibilidade, à estabilidade do sentido que se é atribuído à norma jurídica, e assim também da isonomia, porque na medida em que há várias orientações díspares sobre um mesmo problema, naturalmente algumas pessoas vão ser afetadas por uma decisão em determinado sentido, enquanto outras, né, experimentarão um resultado diferente. Daí a necessidade de a gente ter essa preocupação disposta aqui no artigo 926. Agora vejam, e aqui, pessoal, um ponto importante. O Código usa a expressão, no artigo 926, jurisprudência. Tá? O que é a jurisprudência? A jurisprudência é conjunto de decisões. Jurisprudência não é necessariamente um conjunto de decisões no mesmo sentido. Eu posso usar a expressão jurisprudência para me referir à jurisprudência controvertida do STJ, por exemplo. A partir do momento em que uma determinada orientação jurisprudencial ela se mostra de uma maneira dominante, talvez até pacífica, né, ela se torna mais relevante, por assim dizer, porque a jurisprudência dominante pode ser empregada, né, para a tomada de decisões judiciais também, né? O artigo 932 não trata disso textualmente, mas o artigo 932, no seu último inciso, permite que os regimentos dos tribunais disponham também sobre os poderes do relator. E o regimento interno do STJ prevê que o relator pode decidir monocraticamente recursos contrários à jurisprudência dominante. Então, vejam, quando eu me refiro à jurisprudência, né, estou me referindo aqui, estou tratando aqui de conjunto de decisões. Isso é jurisprudência, né? E quando essa jurisprudência se torna uníssona, se torna dominante em determinado sentido, ela acaba sendo invocada, né, na fundamentação de decisões judiciais. É diferente de se invocar uma decisão.
né? Uma decisão não é necessariamente jurisprudência ou representativa da jurisprudência. Eu posso estar diante de uma única, a primeira decisão proferida por um tribunal sobre determinado tema. Quando essa decisão ela é paradigmática, quando essa decisão, né, adota um princípio de uma maneira peculiar, digamos, é um divisor de águas, né? Ou é a primeira decisão, ou ainda que não seja a primeira decisão, é aquela mais bem fundamentada, né? E eu posso daí extrair dessa decisão uma ratio decidendi, né? uma razão de decidir, em tradução livre, que pode ser invocada em julgados, né, por analogia posteriormente, eu digo que aquela decisão é um precedente, né? Eu sigo a linha que distingue os precedentes em sentido substancial e em sentido formal. Precedente em sentido substancial é aquele que reúne, de fato, não é, qualidades, reúne, de fato, características que permitem, né, que nós indiquemos ou apontemos esse pronunciamento como um precedente. E é uma coisa interessante, porque o precedente, sob esse ponto de vista, ele não se auto-anuncia como precedente, né? O precedente, que é substancialmente, ele é reconhecido como tal pelos julgamentos posteriores. Então, eventualmente, né, os ministros, sei lá, da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, embora eles estivessem preocupados em criar ali uma solução para determinado problema com esmero, com uma decisão bem fundamentada, né, eventualmente eles não estavam pensando em criar um precedente, mas em razão da qualidade daquela decisão, em razão do modo como eles fundamentaram, em razão talvez do ineditismo da matéria, as decisões posteriores começam a citar aquela decisão como a que definiu, por assim dizer, com maior precisão, o princípio a ser observado em casos similares. Por isso que eu digo que é uma decisão paradigmática, por quaisquer razões. Então, aí a gente diz que, a partir do momento que eu posso extrair da ratio decidendi, né, um princípio que pode ser aplicado em julgados posteriores, em casos posteriores, eu digo que aquela decisão é um precedente. Então, percebam que a lógica do raciocínio com base em jurisprudência é diferente da lógica do raciocínio fundado em precedente. Aqui uma curiosidade apenas, por isso que muito provavelmente, quando vocês assistem filmes, né, de casos que sucedem lá no common law, vocês vão ver um juiz, por exemplo, dizendo, olha, eu vou decidir isso daqui com base no que se firmou no precedente julgado no ano, sei lá, 50 anos atrás. Não é por quê? Porque a preocupação deles é com o precedente que gerou aquele entendimento, né? Agora, aqui no contexto brasileiro, que é um contexto predominantemente de civil law, vamos chamar assim, né, a lógica da decisão fundada em jurisprudência é diferente. Por quê? Porque quando eu decido com base em jurisprudência, eu não estou preocupado com o primeiro julgado sobre esse tema. Eu estou preocupado com o seguinte: se as decisões que vêm sendo proferidas são nesse sentido. Daí eu digo que a jurisprudência, né, ela é estável em determinado sentido. No direito francês, no Canadá também, não é? E em um estado dos Estados Unidos, que se espelha também no modelo de civil law, eles usam a expressão jurisprudência constante, né? Então, é a constância da jurisprudência, em determinado sentido, que faz com que, né, eu compreenda que aquilo está correto de acordo com o que os tribunais vêm decidindo. Então, vale menos o precedente e vale mais a constância do entendimento. Por isso, aqueles de vocês que estão aqui assistindo, que fazem estágio com advogado, juiz, promotor, etc., já deve ter notado que quando a gente elabora uma petição, a gente se preocupa em demonstrar que tem uma decisão recente em determinado sentido e há outras recentes, né? Porque a lógica do raciocínio de civil law, nós que somos juristas, né, estudiosos do direito no âmbito do civil law, é diferente, é o raciocínio fundado na constância da jurisprudência, tá certo? Então, vejam, não confundir precedente com jurisprudência. O precedente é um só, ou dois, eventualmente, poucos, né? A gente se refere ao precedente que deu origem ao entendimento, né? E a jurisprudência é o conjunto de decisões
que vai ganhar importância na argumentação jurídica na medida em que ela se mostra constante em determinado sentido. Daí se usar a expressão jurisprudência dominante do tribunal e assim sucessivamente. Agora, outra coisa é a súmula. Né? O que é uma súmula? O que é, melhor dizendo, um enunciado de súmula? Percebam que o artigo 926 faz referência à jurisprudência, né? É um artigo riquíssimo, embora seja curtinho, é um artigo riquíssimo. Ele faz referência à jurisprudência, né? E daí ele faz referência na sequência a enunciados de súmula, né? Ó, enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Então, a súmula, o enunciado de súmula emerge da jurisprudência dominante. E, ainda que o parágrafo 2º diz que quando eles forem editar enunciados de súmula, eles devem se ater às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram a sua criação. Né? Circunstâncias que motivaram a criação do precedente. Percebam que o artigo 926 faz referência a todas essas figuras, jurisprudência, precedente, né, e súmula. Agora, súmula, pessoal, a expressão súmula aqui, ela deve ser compreendida como resumo. E quando eu me refiro a enunciado de súmula, eu estou querendo tratar de um desses, de uma dessas enunciados, como está escrito ali, que representa a orientação firmada na jurisprudência dominante do tribunal. Quando é que as súmulas surgiram e por que as súmulas surgiram? Né? Veja, não vamos falar aqui nada de direito comparado, tem algumas questões interessantes para falar também, mas deixa eu ficar aqui só no aspecto histórico bem peculiar nosso brasileiro, que, a meu ver, já é suficientemente rico para que a gente compreenda esse sentido. Olha, hoje, vocês estudam, a gente está tendo aula por videoconferência, né? Então, tudo a gente opera online praticamente hoje em dia, né? Agora, isso não era assim há 20, 30 anos atrás, e muito menos 50, 60 ou mais anos atrás. Né? Nós não tínhamos internet, não tinha computador. Né? Então, tudo era feito com máquina de escrever. Né? E se eu quisesse ter acesso à orientação da jurisprudência dos tribunais, eu peguei essa fase, eu comecei a fazer estágio, né? Eu comecei minha faculdade em 1990, acho que em 92 por aí eu estava fazendo estágio já. E o advogado com quem eu fazia estágio, ele falava para eu ler o Diário da Justiça, que era um cadernão impresso que vinha, parecendo um jornal bem feio assim, e era assim mesmo. Falava assim, ó, lê aí, procura jurisprudência sobre embargos de terceiro. Daí você pegava decisão por decisão, não tinha esse negócio de fazer uma busca no site do tribunal. Né? E tinha relevância naquele contexto revistas como a Revista dos Tribunais, Revista Forense, dentre outras, né? E algumas revistas dos tribunais superiores que veiculavam os julgados que eles consideravam relevantes. Mas, pessoal, esses julgados, né, a gente não tinha acesso a esses julgados instantaneamente, como é hoje praticamente, né? Hoje você acompanha julgamentos ao vivo no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça. E quando um desses tribunais decide qualquer coisa, no mesmo dia você já sabe o resultado e a gente já está citando, né, a jurisprudência. Mas antigamente não era assim. Antigamente a gente acabava tendo ciência de determinado entendimento, às vezes com propagação boca a boca, né, a pessoa saiu um julgado assim, daí mandava um fax, né, uma cópia por fax da decisão, porque não tinha internet. Né? Ou quando saía numa dessas revistas. Né? Então, vejam, por conta disso, muitas vezes, os próprios juízes dos tribunais, eles não se recordavam, né, de qual orientação dominante na sua jurisprudência, e muito menos os advogados. Né? Então, eu, advogado aqui no estado do Paraná, que não estou todo dia lá no Superior Tribunal de Justiça para acompanhar as sessões de julgamento, eu não sei o que o STJ está decidindo. Né? Então, isso, lógico, eu estou falando aqui de uma lógica de 50 anos atrás, né? Quando não havia STJ, mas apenas o Supremo Tribunal Federal. Daí, uma ideia genial, né, do então ministro Victor Nunes Leal, né, Victor com C, né? Victor Nunes Leal. Ele disse o seguinte: olha, vamos fazer uma súmula. Que é a súmula? É a síntese da jurisprudência dos tribunais superiores, dos tribunais em geral, né? A súmula tem esse significado.
Daí a súmula vai ser composta dos enunciados que a gente vai identificar aqui, né, que representam a jurisprudência dominante do tribunal. Então, o Supremo está decidindo no sentido de que a Câmara de Vereadores não tem legitimidade para, em nome próprio, pleitear tal coisa. Tem um monte de decisões nesse sentido já, mas parece que os advogados não estão sabendo, eles estão trazendo essa matéria direto aqui para a gente ainda. Então, vamos fazer aqui um enunciado de súmula. Isso aqui vai, entre aspas, carimbar, né? E todo mundo vai saber que a orientação prevalecente entre nós é essa. Vocês estão entendendo? Então, não confundam, pessoal, jurisprudência, precedente e súmula, tá certo? Então, se você for pensar bem, dá para você perceber uma evolução. O que surge primeiro? Uma decisão sobre a matéria. Se essa decisão é suficientemente forte em termos de argumentação, em termos de momento mesmo que foi proferido, enfim, uma série de razões, ela pode começar a ser seguida, né, os princípios nela ali consagrados, inovadores eventualmente, ou pela primeira vez delineados com tamanha clareza, começam a ser aplicados nos casos posteriores, e daí quando você tem a repetição de julgamentos em um mesmo sentido, você vai ter a jurisprudência dominante. Daí quando o tribunal disser, olha, vamos fazer um negócio aqui, para que todo mundo saiba que o STJ decide nesse sentido, vamos fazer uma súmula dizendo isso? Pá! Daí todo mundo sabe que, né, não há controvérsia sobre essa matéria, a jurisprudência dominante é nesse sentido, daí por que eu consulto o enunciado de súmula? Então, pessoal, agora voltando ali ao artigo 927 do Código de Processo Civil, as figuras que estão ali referidas não têm o mesmo valor. Né? Elas não têm o mesmo significado. Mas, e agora isso é importante, eu gostaria que vocês registrassem o que eu vou dizer agora com muito cuidado, tá? Eu sigo a linha doutrinária que distingue precedente, jurisprudência e súmula. Claro, estamos aqui falando de uma maneira bem rápida e superficial, mas da maneira que eu apontei aqui para vocês. Mas há muita gente na doutrina, gente boa, não estou falando que estão errados, não. É uma questão de perspectiva, né? Há muita gente na doutrina que diz que tudo que está aqui no artigo 927 deve ser considerado precedente, né? Súmula daí é precedente também, né? Enfim, tudo que está aqui referido, decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, enunciados de súmula vinculante, acórdãos de incidente de assunção de competência, de resolução de demandas repetitivas, julgamento de recursos extraordinários especial repetitivos, enunciados de súmula do Supremo e do STJ, que não sejam vinculantes, né, no caso do Supremo, e orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Então, para muita gente, tudo que está aqui é precedente. Percebam que a expressão precedente, se vocês acharem correto aquilo que eu falei até agora, não se ajusta a tudo que está aqui, porque o enunciado de súmula, né, não é uma decisão. Se precedente é necessariamente uma decisão, um enunciado de súmula não é uma decisão. Talvez seja mais apropriado dizer que estamos aqui diante de variados produtos jurisdicionais, com uma carga vinculante maior ou menor, conforme o caso. Aliás, esse é outro problema. O que significa esse observarão aqui? Né? Esse observarão significa que todos os produtos jurisdicionais aqui referidos são vinculantes, né? Esse observarão forte, né? Então eu posso dizer que em determinados casos eu tenho um precedente mais forte, como aliás entre os americanos, né? Sobretudo eles usam a expressão super precedente, né? Agora, é evidente que aqui no artigo 927 a gente está diante de figuras que não têm o mesmo valor jurídico. Então, por exemplo, a decisão do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, ela pode, eventualmente, né, no julgamento, por exemplo, de uma ação direta de inconstitucionalidade, né, afastar determinado texto, né? Então, eu posso julgar procedente uma ação de inconstitucionalidade, né, dizendo que determinado dispositivo não pode ser aplicado porque é contrário à Constituição. Essa decisão tem força vinculante erga omnes, porque eu estou diante do controle concentrado de constitucionalidade.
o enunciado de súmula vinculante, que está ali no inciso 2º do artigo 927, para usar uma expressão do eminente professor, talvez um dos maiores constitucionalistas da nossa história, sem dúvida, um dos maiores constitucionalistas da nossa história, professor José Afonso da Silva, né? Nós estamos diante da concepção dele de normas subconstitucionais. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, de acordo com a própria Constituição Federal, ele pode editar súmulas vinculantes, né? Ele pode editar súmulas vinculantes nos termos do artigo 103A do que está ali na Constituição, né? Artigo 103A da Constituição, quando houver reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula, leia-se enunciado de súmula, que a partir de sua publicação terá efeito vinculante. E vejam, isso aqui não apenas em relação ao judiciário, mas também à administração direta, indireta e etc. Né? Então, a edição de uma súmula vinculante é diferente de uma súmula qualquer, né? É diferente do que sucede em relação às outras súmulas que poderiam, daí então, chamar de persuasivas. Né? Voltando aqui ao artigo 927 do CPC, vocês vão perceber que há menção às outras súmulas depois no inciso 4º. Né? Agora, pessoal, eu gostaria de fixar a atenção com vocês no que consta aqui do inciso 3º do artigo 927. Percebam que o Código de Processo Civil, ele faz menção aqui no inciso 3º a três figuras diferentes. Três figuras diferentes. Uma, o incidente de assunção de competência, ok? Outra, o incidente de resolução de demandas repetitivas. E, por derradeiro, o julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Ok? Então, percebam, aqui a gente está diante de três figuras diferentes. Primeira, incidente de assunção de competência. A segunda, resolução de demandas repetitivas. Incidente de resolução de demandas repetitivas. E terceira, recursos extraordinário e especial repetitivos. A gente consegue, pessoal, distinguir ou separar, né, facilmente essas três figuras aqui em dois grupos. O primeiro grupo, que eu quero analisar com mais destaque hoje, embora a gente vai falar de todos aqui, o primeiro grupo é esse que tem a ver com os casos repetitivos. Percebam, eu tenho incidente de resolução de demandas repetitivas e julgamento de recurso extraordinário especial repetitivos. É interessante notar que o Código de Processo Civil, aqui no artigo 928, ele vai dizer, considera-se julgamento de casos repetitivos, né, a decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas e recursos extraordinários especial repetitivos. E além disso, né, também temos o incidente de assunção de competência. Olha, eu gosto de tratar esses procedimentos referidos no inciso 3º do artigo 927, né? Eu gosto de chamar esses procedimentos, né? Outros autores também fazem isso, de procedimentos vocacionados à geração de precedentes. Né? Eu tenho precedente no sentido a que me referi agora há pouco, né, com vocês, falando daquela decisão que é proferida eventualmente de maneira despretensiosa pelo tribunal, ao julgar no determinado caso, mas, posteriormente, aquele julgado começa a ser seguido por todo mundo. Então, vocês já devem ter visto aqui nas nossas aulas, né? Tem alguns julgados que acabam sendo, digamos assim, você percebe, né, nitidamente, poxa, sempre essa relatora, sempre esse ministro, né? Tem algumas turmas do Superior Tribunal de Justiça, e às vezes, eventualmente, alguns ministros ou ministras, que parece que tem um negócio, assim, para criar precedente, né? Então, profere uma decisão ali, e daí os fundamentos daquela decisão começam a ser citados posteriormente, e isso acaba gerando um precedente, né? Ou melhor dizendo, percebam, aí usando uma expressão do professor Michele Tarufo, falecido há pouco tempo, né, saudoso professor Michele Tarufo, ele diz o seguinte, que quem cria o precedente é o segundo juiz, não é o primeiro juiz, né? Porque eu vou dizer, segundo juiz, eu vou dizer que aquele juiz que decidiu primeiro proferiu uma decisão que eu estou seguindo.
Então, o que cria o precedente é aquele que segue, né? É a mesma, digamos assim, a expressão que eles usam em inglês é leading case, né? Ou traduzindo livremente, caso líder, no sentido de que é o primeiro caso, né? Leading case. E daí nós vamos seguindo aquele caso líder. Então, precedente, bem grosso modo, assim, é mais ou menos essa a ideia. Agora, no contexto brasileiro, quando a gente fala de acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, o julgamento de recursos extraordinários especial repetitivos, cujo procedimento a gente não vai analisar de uma maneira mais vagarosa hoje, né? Nós estamos falando aqui de procedimentos concebidos pelo legislador, né, com a finalidade de gerar precedentes, né? E vejam, esses precedentes aqui são precedentes qualificados. O código, quando são precedentes vinculantes. O código, quando vai disciplinar essas figuras adiante, né, ele vai dizer isso, por exemplo, ali no artigo 947, dizendo: o acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. Ainda que mais para frente, né, quando se fala da técnica do julgamento de recursos especiais repetitivos, e assim também do incidente de resolução de demandas repetitivas, não se use com tamanha ênfase, né, a expressão vinculará, a expressão vinculante, né, o fato é que tem sim uma força vinculante esses pronunciamentos. E notem, o código posteriormente, e assim também o regimento interno do STJ, que eu vou colocar na tela agora, né, vai chamar isso daí de precedente qualificado, ou vai chamar de precedente no caso do código. E no caso do regimento interno, né, do Superior Tribunal de Justiça, que eu vou colocar aqui para vocês agora, pessoal, o artigo 121A, lá, o artigo 121A vai chamar, né, o produto desses pronunciamentos, desses procedimentos de precedente qualificado. Vejam aqui, ó, só que notem, o STJ está falando dos precedentes que surgem no contexto do STJ, né? Daí ele diz ali, olha, os acórdãos proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e de recursos especiais repetitivos, bem como, e aí vem o aspecto interessante, os enunciados de súmula do STJ constituem precedentes qualificados de estrita observância, né, pelos juízes e tribunais. Então, notem que a expressão precedente vem sendo empregada, e aqui está sendo empregada oficialmente, o regimento interno do STJ tem força normativa, né? Então, a expressão precedente do contexto brasileiro é usada de sentido bastante amplo. É usado para se referir por esses produtos jurisdicionais, como o julgamento de um incidente de assunção de competência ou julgamento de recurso especial repetitivo. E convenhamos, isso não é precedente no sentido empregado pela doutrina de common law e assim também pelo professor Michele Tarufo. Por quê? Porque eu anuncio que vou julgar determinada questão no incidente de assunção de competência. E eu já digo que aquilo será um precedente, que deve ser observado. Então, na verdade, a força vinculante do precedente, entre aspas, ela é legitimada pela observância do procedimento. Ainda que, eventualmente, a decisão que surja dali não venha a ser considerada bem fundamentada. Né? Alguém pode dizer, poxa vida, esse acórdão que julgou esse recurso especial repetitivo deixou de analisar várias questões, vários argumentos que poderiam levar a um resultado diferente. Então, essa decisão não ficou tão boa. Eu não posso chamá-la de precedente, porque ela não é tão respeitável assim. Mas veja, se observar o procedimento, né, da técnica dos recursos especiais repetitivos, né, a tese que vai ser ali enunciada vai ter essa força vinculante. Aliás, já falando nisso, né, também aí uma diferença entre o precedente qualificado formado nos termos do artigo 121A dos precedentes em sentido substancial. Porque quando um juiz concebe uma decisão que posteriormente vai ser considerada um precedente, ele, juiz, ele não está preocupado em enunciar com todas as letras a ratio decidendi. Ele não está preocupado em enunciar
com todas as letras, qual o princípio que gerou aquela conclusão. Ele talvez não esteja preocupado em delinear tudo. Por quê? Porque quem vai criar o precedente é o julgado que vai seguir aquela primeira decisão, né? Então, isso vai ser construído posteriormente. Por isso que há toda uma preocupação, sobretudo entre aqueles que estudam common law, e aqueles que trabalham lá, né, com a interpretação da fundamentação da decisão para extrair a ratio decidendi, para destacar, não é, aquilo que é ratio decidendi, ou seja, aquilo que vai ser efetivamente vinculante, daquilo que é opter dicta, né, dito por dizer, dito para morrer, né, ou opter dictum, né, dito para morrer, tá certo? Então, eles têm toda uma preocupação. Por quê? Porque quem cria o precedente, ou melhor, quem cria a decisão que vai ser considerada um precedente, não está, às vezes, ou talvez nem sempre, preocupado em enunciar a ratio decidendi. No contexto brasileiro, não. Quando eu trato de pronunciamentos como esses que estão aqui no artigo 121A, e a gente já teve a oportunidade de ver isso várias vezes, a gente aqui na nossa disciplina, né? Vocês se lembram que o STJ, por exemplo, ao julgar um recurso especial repetitivo, ele fixa uma tese, né? Ele, aliás, isso está bem explicadinho, inclusive no próprio regimento, né? O procedimento a ser observado e tal, na hora de proferir esse acórdão, né? Então, o próprio julgador que cria a decisão que vai ser considerada um precedente, ele já enuncia a tese vinculante. Daí, então, a preocupação também entre a tese representar aquilo que foi decidido, que foi discutido, melhor dizendo, nos votos, né? Agora, e para finalizar, o que chama a atenção aqui também é a referência a súmulas ou enunciados de súmula, né? Como precedentes também. Isso aqui demonstra, pessoal, como entre nós, né, a expressão precedente vem sendo empregada em sentido extremamente longo, né, amplo, né? E é nesse contexto que se insere, né, esse julgado que nós estamos analisando aqui com vocês, né? Colocá-lo na tela também. Hoje a gente vai fazer apenas uma síntese do julgado, e daí, para não ficar muito longa essa exposição, na aula de amanhã a gente faz a análise dos aspectos mais emblemáticos dessa decisão, tá certo? Olha só que julgado interessante, pessoal. Tomado por maioria de votos, vocês já devem ter visto aqui, ó, na síntese do acórdão, né? Ó, após voto visto, por maioria, não conhecer do recurso especial nos termos do voto da ministra Nancy Andrighi, que lavrará o acórdão. Vencidos os ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Vilas Boas Cueva, e votaram com a ministra Nancy Andrighi os ministros Belize e Moura Ribeiro, por 3-2. E esse acórdão, muitíssimo bem fundamentado, aqui não tem vencedor e vencido, né? Porque cada um partiu ali por um caminho, e na verdade, eu até, em alguns momentos, eu chego a pensar que eles não são necessariamente contraditórios entre si, os argumentos tecidos, né, pela tese vencedora e a tese vencida. Mas, aqui nessa decisão, o que eu gostaria de destacar com vocês? Primeiro, que estamos falando aqui de um recurso especial interposto contra acórdão que julgou um incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, em todos os tribunais locais, tribunais regionais federais, tribunais de justiça dos estados, eu vou poder me valer tanto do incidente de assunção de competência, quando houver questão relevante de direito, mas não repetida em vários processos, como poderei também me valer do incidente de resolução de demandas repetitivas, quando houver multiplicidade de casos. Daí eu posso suscitar um incidente. Uma das questões que foi discutida nesse acórdão, e a gente vai aprofundar amanhã também, é se é necessário que haja um processo no tribunal para que suscite um incidente, ou se é possível suscitar-se um incidente se houver causas repetitivas apenas em primeiro grau de jurisdição. Essa segunda, né, é a minha opinião, que eu defendo já desde o começo, desde quando o código foi aprovado. Mas é um assunto bastante polêmico, né? É um assunto bastante polêmico também na doutrina e também, por que não dizer, na jurisprudência. A outra questão interessante diz respeito ao conceito de causa decidida, ou, para reproduzir o texto constitucional, causa decidida em única ou última instância. Porque
Nós temos, pessoal, quando estamos falando de incidente de resolução de demandas repetitivas, né, nós temos aqui várias fases, vamos dizer assim, de julgamento, a semelhança do que sucede no julgamento de um recurso especial. Há uma etapa relacionada à admissibilidade do incidente. Então, eles vão verificar, por exemplo, tem muitas causas, muitas ações sobre esse assunto é importante, isso, aquilo outro. Não decidir sobre isso vai prejudicar a observância do princípio constitucional da isonomia. Então, a gente admite o incidente. Mas percebam, se eu não admitir o incidente, né, eu estou fazendo, não raro, um juízo de conveniência. Eu posso estar dizendo que ainda não tenho orientação madura para aplicar ali, ou não tenho casos repetitivos, né? Mas, quando você não admite o incidente, né, talvez até por isso que eu acabei de dizer aqui, é que o Código de Processo Civil, quando trata do cabimento de recurso especial na hipótese, ele já fala direto, né, que cabe o recurso somente quando a decisão julgar o mérito do incidente. E no mérito do incidente de resolução de demandas repetitivas, nós também teremos duas etapas. Uma etapa consistente em definir a tese, e a outra etapa, né, se a causa estiver no tribunal, e aí vem também um outro aspecto controverso, né, no prosseguimento do julgamento, o tribunal vai aplicar a tese ao determinado caso, né, do qual emergiu a controvérsia. Isso vale para o IRDR, né? E aí tem surgido uma polêmica que é retratada em outro julgado, cujo acórdão, ou cuja íntegra do acórdão ainda não foi disponibilizada. Quanto ao cabimento de recurso especial, pessoal, né? No caso o incidente de resolução de demandas repetitivas, né, ele ter sido julgado no mérito, mas apenas para fixação da tese. Nesse caso que eu coloquei aí na tela para vocês, no julgamento do recurso especial 1881272, não se admitiu, né, a afetação por recurso especial repetitivo, porque se entendeu que o recurso especial, no caso, seria inadmissível, já que oriundo de acórdão que apenas fixou tese e não julgou o caso concreto. Esse acórdão ainda não está disponível. Esse acórdão, como vocês veem, isso aqui está ao vivo, né? A última movimentação é essa, da proclamação do julgamento. Mas assim que a gente tiver à nossa disposição a íntegra desse acórdão, eu vou compartilhar com vocês para que a gente aprofunde um pouco mais ainda essa questão, certo? Eu vou interromper a gravação aqui, porque o vídeo já está ficando longo demais, e daí a gente prossegue com dúvidas que eventualmente vocês tiverem a respeito. E, de todo modo, a gente vai prosseguir a análise daquele julgado na aula de amanhã também. Até já.